Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelo canais 9 da NET, 186 da Vivo TV, 8 pela fibra ótica e também pelo site tvaberta.tv.br, no Facebook TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o Dr. Fábio Canton. Dr. Fábio Canton é vice-presidente da OAB de São Paulo e o tema hoje será a inclusão digital. Nós vimos vários programas falando sobre vários temas. O Dr. Fábio veio dar uma entrevista, teve muito sucesso, muito êxito. Eu recebi diversos e-mails, diversos telefonemas pedindo para discutir. Então, aproveitando a generosidade e a amizade do Dr. Fábio, convidei ele várias vezes, e ele está vindo mais uma vez hoje. Eu que agradeço, Martinho. Prestar um esclarecimento aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar sempre aqui nesse seu prestigiado programa, de muito sucesso, tantos anos no ar. Parabéns, viu, Martinho? Muito obrigado. E o tema, você levantou o tema e o pessoal gostou. Agora você tem que responder, tem que vir aqui esclarecer. Um dos temas mais controversos que tem, o que mais polêmica causa, é de inclusão digital. Então, eu queria, em primeiro lugar, saber o que é inclusão digital, o que significa isso? Na verdade, Martinho, o mundo mudou. Né? Eu lembro que nós conversamos no outro programa, que a gente, quando ia fazer alguma atividade na área de humanas, ou qualquer outra, fazer o curso de datilografia para poder usar a máquina de escrever mecânica, a máquina de escrever mecânica, papel carbono. Para quem não sabe, era um carbono papel preto que já saía a cópia. Se você perguntar para o seu filho, não vai saber. É muito provável que ele não saiba mesmo o que era o papel carbono. Então o mundo mudou, o mundo entrou na era digital. Quer dizer, a inclusão digital da advocacia é exatamente isso. É a advocacia entrar neste mundo. A advocacia que tradicionalmente usava a máquina de escrever, passou por muita transformação, de forma lenta, mais lenta do que demandava a sociedade. A informática hoje, nós estamos com a inteligência artificial, que é o grande debate hoje no mundo todo, até onde irá a inteligência artificial, em que isso impactará a vida da sociedade no mundo, né? Não só no direito, em todas as áreas, na prestação de serviços, na indústria, em tudo. Na medicina, especialmente também na medicina, no direito, na advocacia, na própria magistratura, quer dizer, no exercício da jurisdição. Então essa é uma grande discussão. E ao mesmo tempo o advogado ainda aprendendo a lidar com a máquina, com o computador, aprendendo que o computador é muito mais do que uma máquina de escrever moderna, aprendendo a comunicação virtual, quer dizer, a se comunicar pelo computador e não simplesmente digitar as suas petições, as conexões com os tribunais, todos os acessórios necessários para isso hoje, escaneamento de documentos. Então, equipamentos que o advogado nem sonhava que um dia iria existir e que ele hoje não tem condições de... O advogado antigamente iria montar um escritório de advocacia, ele pensava numa sala, numa escrivaninha e numa máquina de escrever. Isso. E uma moça para atender a porta. E alguém para... Hoje ele precisa, não tem muito mais que isso, ele precisa entender alguma coisa de informática, dos programas, dos softwares para o exercício profissional da advocacia, precisa se conectar com o mundo jurídico, com os tribunais, ele precisa ter um técnico à disposição para cuidar de problemas de informática mais complexos que fogem ao nosso domínio, os equipamentos, o que é adequado para ele, uma impressora, tinta, laser, um scanner, ou não imprime mais, enfim, o arquivo disso, o arquivo virtual, a nuvem. Isso tudo é um mundo ainda por ser conhecido pela advocacia. E, claro, você tem grandes escritórios ou mesmo advogados sozinhos, mas que se interessam por isso, mas você tem uma massa muito grande no estado todo de São Paulo, de forma absolutamente distinta, que ainda carecem dessa aproximação maior com esse mundo digital. Daí a inclusão digital, que é uma preocupação do advogado. Ele sabe que ele precisa ser inserido de uma forma mais abrangente, mais profunda nesse mundo digital. E como fazer isso? E como fazer essa inclusão, esse passo? Eu sou um advogado no meu escritório, o computador eu uso, mas é um pouco mais que uma máquina de escrever, como você não utilizou. Como entidade? Você já colocou um ponto interessante, Martim. Quer dizer, o primeiro passo é o interesse dele. Ele precisa perceber que ele tem que avançar nisso, né?
A OAB, desde logo, colocou à disposição dos advogados a certificação digital, que é para quem a assinatura eletrônica, é a assinatura no mundo virtual, é como ele vai assinar as petições dele, que não precisa mais da caneta, ele virtualmente vai assinar. Então isso fez um esforço no estado todo de São Paulo, a OAB, para que isso fosse, para que alcançasse a advocacia toda, porque com a virada do processo eletrônico, ou seja, saindo do processo físico para o processo eletrônico, se o advogado não tem certificado digital, o primeiro passo, ele não consegue nem sequer se comunicar com os tribunais e não consegue, consequentemente, advogar. Eu imagino que você também, porque não é tão distante assim. Quando eu comecei a advogar, e durante muito tempo, imagino também seja o seu caso, nós íamos lá fora, havia aquelas pessoas que costuravam. Primeiro havia o distribuidor ou o protocolo geral. É verdade. Depois havia aquelas pessoas que costuravam o processo. Os autos com linha. Com linha. Tinha um jeito especial, tinha uma técnica, não era só. É verdade, é verdade. Não é? E hoje tudo isso acabou. Essas pessoas provavelmente ou foram aposentadas ou mudaram de função, se aperfeiçoaram, porque não existe espaço para bater carimbo em processo. Hoje claro. Não existe. Ao mesmo tempo, isso reflete se reflete dentro do Poder Judiciário, reflete dentro da advocacia também. A OAB tem feito cursos, tem incentivado isso, tem dentro da sua programação, há algo disso? Permanentemente, Martim. Nós temos inclusive comissões temáticas específicas, comissão de educação digital, a comissão de direito digital. Que é o Coriolano. Que é o Coriolano, o nosso amigo Coriolano, que tem esse foco específico hoje. Então a entidade tem tratado dessas questões permanentemente, cursos, palestras, com iniciativas voltadas a essa questão da inclusão digital, a própria CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, com parcerias neste segmento para que o advogado tenha mais facilidade de adquirir esses equipamentos necessários hoje, imprescindíveis para o exercício profissional, computadores, scanners, não tem dúvida. Hoje o primeiro escritório do advogado passa obrigatoriamente pelo computador. E diferentemente da máquina de escrever, por conta do avanço tecnológico, o advogado precisa, a máquina de escrever, você comprava a máquina de escrever e ia pensar em trocar depois de 20, 30, 40, ou talvez nunca, e usar a mesma máquina de escrever. Os antigos jornalistas tinham aquela máquina uma máquina de escrever só a vida toda. Hoje o computador, de tempo em tempo, e não é um tempo muito longo, não é muito curto, mas não é muito longo, de tempo em tempo ele precisa substituir e atualizar todo esse equipamento por causa do avanço tecnológico sem fim. E o advogado precisa entrar nisso porque, como eu disse, vem por aí as questões, os desdobramentos da inteligência artificial, que é preciso ainda entender aonde isso vai dar. Que será muito mais severo e não vai só afetar a advocacia, né? Vai afetar a vida como é conhecida hoje na humanidade. Sem dúvida. Agora, você toca num ponto bastante importante. A vida como um todo vai ser afetada pela inteligência artificial. É possível hoje, diante de tantas dificuldades que nós estamos no mundo digital, um advogado ter sucesso? Claro que é possível. Nós temos inúmeros exemplos de advogados de sucesso e eu poderia facilmente, para o telespectador, citar um muito próximo aqui, que é o meu amigo Martim. Isso é muito fácil, você tem inúmeros casos de sucesso profissional. A dedicação ainda, o trabalho, o aperfeiçoamento, o aprimoramento pessoal, profissional, são ferramentas que a ética profissional são ferramentas ainda que surtem efeito, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o advogado competente, sério, dedicado. Eu sempre falo, viu, Martim, quando eu falo para os jovens, que o trabalho ainda hoje, com a inteligência artificial no futuro, daqui 30, 40, 50 anos, pode ser que isso mude. Hoje, o trabalho, eu sempre digo isso, o trabalho permanente, o trabalho sério, o trabalho dedicado, o trabalho com ética, sempre gera resultado. Para uns mais cedo, para uns mais tarde, para uns mais, para uns menos, mas isso sempre gera resultado. Então, eu não tenho dúvida que ainda hoje é possível sim ser advogado de sucesso. Eu conheço advogados quase que recém-formados, muito jovens da profissão, já com sucesso profissional. Ok, eu agradeço aqui, vou parando por aqui, agradeço a você, Fábio, e voltamos na próxima semana. Obrigado, Martim, mais uma vez, obrigado. E voltamos na próxima semana neste canal. Obrigado, até lá. Você me dê...